sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Toda semana aqui um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. E para a gente fechar com chave de ouro esse mês de março, o mês da mulher, mês que a gente comemora muitas conquistas, né, do lado feminino, a gente está trazendo aqui hoje a médica ginecologista, doutora Camila Nóbrega, para estar falando aqui com a gente sobre saúde e rejuvenescimento íntimo, um assunto que está muito em alta. Doutora, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e eu espero que esse assunto aí tire muitas dúvidas das mulheres. É um assunto muito curioso, eu gosto bastante. Olha, eu vou me colocar no lugar delas, vou fazer todas as perguntas possíveis, tá certo? Tá certo. E antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever nos nossos canais. No YouTube, a gente tá como @drplaysaúde, nosso Instagram, @drplay, e nosso site de notícias atualizado todos os dias com notícias sobre saúde, drplay.com.br. Já te convido a compartilhar, a curtir esse vídeo, que ele, na verdade, vai ser um vídeo de utilidade pública, né? Gente, antes de eu começar, eu sei que a doutora Camila, ela é muito conhecida já nas redes sociais, muito atuante, sempre está lá gravando, levando informação de qualidade direto da fonte, desmistificando muitas coisas, normalizando muitas situações também, trazendo para as suas pacientes e também para as futuras pacientes dela. Mas deixa eu aqui fazer um breve perfil do que ela me passou. Eu sei que foi um breve, porque ela é bem modesta, mas a doutora Camila, ela é formada pela FCM, né, em Campina Grande, tem residência médica em ginecologia e obstetrícia pela FAMEN aqui na Paraíba, pós-graduada em rejuvenescimento íntimo e estética genital pela Lapidar em Santa Catarina, certificação também em cirurgia íntima pelo Instituto Paulo Guimarães em Brasília, também tem certificação em linfoplastia ambulatorial funcional e estética em São Paulo e também tem certificação em patologia do trato genital inferior CETROS, ou seja, ela é muito bem capacitada nessa área especialíssima que ela vai estar aqui falando com a gente. Isso aqui foi um breve currículo, né, profissional seu, doutora Camila, mas eu queria que você começasse falando um pouco de você. Quem é doutora Camila? Como ela começou, de onde ela veio, antes da gente adentrar no nosso assunto. Pois é até difícil, assim, quem sou eu, né? Tentar me resumir, mas eu sou uma mulher que gosto de ajudar outras mulheres. Sem dúvida, esse foi o principal motivo pelo qual eu escolhi seguir a área da saúde da mulher em ginecologia e obstetrícia. Desde a faculdade de medicina, eu sempre me identifiquei com essa área. Então, fui fazer medicina em Campina Grande. Eu sou de João Pessoa, morei em Campina Grande durante 6 anos, que foi o período do curso de medicina. Retornei para João Pessoa e já emendei com a minha residência em ginecologia e obstetrícia. E durante a residência, eu sempre, assim, ouvi muitas queixas das mulheres com relação a essa insatisfação sobre a região genital. E eu fui percebendo que vai muito além de somente o lado patológico, né, da doença. E então, essa curiosidade, essa vontade de fazer algo diferente me fez seguir nesse caminho um pouquinho diferente da ginecologia, que é essa área de rejuvenescimento íntimo. Então, ainda durante a residência, já no final, eu fiz essa pós-graduação, já dei início, que fui lá em Balneário do Camboriú, voltada para a estética íntima e rejuvenescimento íntimo. E essa área que eu atuo aí predominantemente e venho ajudando muitas mulheres que têm essas queixas, né? Espero hoje a gente poder falar sobre esse assunto sem nenhum tabu, de uma forma bem natural. Vamos lá. E, na verdade, eu acredito que a médica, né, especializada nessa área, ela também tem um lado muito psicóloga, né? Porque, como você bem falou, é um assunto que, na verdade, ele está começando a se tornar mais comum. Talvez até as próprias mulheres tenham muito preconceito ou nunca colocou na mesa. Às vezes tem um trauma e está ali guardado só para ela. E quando vê uma médica especializada, capacitada, que pode entender, né? Então, vocês também têm um quê aí de psicóloga nessas consultas também?
Também eu percebo que quanto mais eu falo sobre esse assunto, quanto mais eu exponho nas redes sociais, falo sobre cirurgia íntima, sobre o impacto que isso gera na qualidade de vida da mulher, na autoestima, mais essas mulheres me procuram, né, se identificam. E é comum eu escutar relatos, né, de pacientes que falam: doutora, eu não sabia que seria possível fazer esse tipo de tratamento, eu sofri muito com isso sempre me abalou, sempre interferiu diretamente nos meus relacionamentos. Então, poder ouvir essa paciente, poder trazer um tratamento e perceber o impacto que isso gera na sua qualidade de vida e na sua autoestima, para mim é algo que não tem preço. Então, com toda certeza, tem também um componente aí psicológico associado. E aí vamos às principais queixas, né, dessas mulheres. O que é que elas levam para dentro do consultório? Qual é que é mais comum, né? Como você bem falou, a gente normalmente está sempre preocupado com as doenças em tratar. E, vou para a médica ginecologista anualmente, vou lá fazer meu citológico, minha transvaginal, ela vai passar a mamografia, enfim, mas tem outras questões, né, que você já bem trabalha. Quais são essas principais queixas, além desses cuidados que toda mulher a gente já sabe que a gente tem que ter, né, o Papa Nicolau também, mas Uhum. fora essas queixas, aliás, fora essas orientações que já são de praxe, quais são essas queixas, né, que levam para essa questão do rejuvenescimento íntimo? Bem, eu costumo dividir essas queixas em queixas funcionais e queixas estéticas. E às vezes elas podem vir juntas, né? Uma queixa pode ser estética e funcional ao mesmo tempo. Da parte funcional, sem dúvida, a principal queixa é o ressecamento vaginal. Essa é uma queixa que incomoda muito a mulher, está associada diretamente ao seu relacionamento, né? Impacta na relação sexual. E é uma queixa que costuma aparecer principalmente naquelas mulheres que já têm uma idade acima de 40 anos, que já estão se aproximando da menopausa. Isso porque, naturalmente, vai acontecendo um declínio hormonal, né? Esse hipoestrogenismo que vai acontecendo. Então, perde-se o estímulo hormonal do estradiol. Então, naturalmente, a região íntima vai ficando mais seca. Então, além dessa sensação de ressecamento, é muito comum também algumas pacientes referirem sensação de flacidez do canal vaginal. Isso pode até levar a flatos durante a relação sexual, então impacta muito também na autoestima dessas mulheres. Então, eu diria que a principal queixa funcional é essa daí, é a atrofia que cursa com o ressecamento vaginal. Já do ponto de vista estético, sem dúvida, a principal é a hipertrofia dos pequenos lábios, né? Que é aquele excesso de pele nos lábios internos que impacta não só na autoestima, né? Muitas mulheres ficam insatisfeitas com a aparência da sua região íntima, mas também elas podem ter até um componente funcional, porque causa dor, desconforto na relação, às vezes incomoda usar alguma roupa apertada, causa um atrito durante uma atividade física. Então, essas são as principais, mas outras queixas comuns também seriam o escurecimento da região íntima, né, que engloba ali tanto a região vulvar, o monte pubiano, a virilha, essa parte aí do ressecamento que eu já falei, da flacidez, da hipertrofia, são as principais queixas. E para todas essas queixas tem solução, né? Por exemplo, essa questão do ressecamento, né? Qual seria as principais orientações nesse sentido de cuidado, de trato? Vai depender de mulher para mulher? Como é que funciona essa orientação? É sempre bom lembrar que, embora o ressecamento seja muito mais comum na mulher que está na menopausa, né, acometendo 80% dessas mulheres, pode acontecer em qualquer faixa etária, seja de uma forma permanente ou até transitória, por exemplo, no puerpério, então a mulher que acabou de ter bebê, devido às alterações hormonais, é comum ter um ressecamento ali, que costuma ser transitório. Esse ressecamento ele também pode estar associado a alguma condição ginecológica, alguma vulvovaginite, algo que dê para ser tratado. Então, o tratamento ele vai depender muito da causa, mas na maioria das vezes, como está atrelado a esse hipoestrogenismo, a gente acaba tendo que fazer tratamentos hormonais, né? A reposição hormonal na menopausa, o uso de cremes específicos contendo hormônio e uma tecnologia que eu faço no consultório que está em alta demais. Existem
vários estudos já comprovando seus benefícios, que é o laser íntimo. Então, ele é um grande aliado aí do tratamento da atrofia e do ressecamento vaginal. Aproveitando até esse gancho, você falou sobre essa questão do escurecimento. Eu sei que tem muitas mulheres hoje em dia que procuram, né, muitas clínicas de estética. A gente vê, inclusive, muitas promoções, né, que nas redes sociais a gente é bombardeado o tempo inteiro. Mas também ninguém fala de problemas que muitas mulheres têm, né? Às vezes é um equipamento que esquenta além do normal, alguma outra sessão, enfim, que ela faz que não se adaptou, enfim, não tem um preparo antes, nem também não tem um cuidado depois. Chega muitos problemas no consultório dessa natureza, de mulheres que, não estou condenando aqui quem faz as suas depilações a laser, enfim, até queria depois falar um pouquinho sobre isso, mas chega muito paciente com problemas íntimos, né, por conta desses procedimentos, em lugares muitas vezes até de origem duvidosa, de procedimentos duvidosos. Olha, essa queixa de escurecimento íntimo é uma queixa muito presente e que eu sempre explico à paciente. Primeiro ponto, o fototipo da região íntima, ele tende a ser maior do que o da pele. Então, é natural que a região íntima seja um pouco mais escura. Eu me lembro que uma vez uma paciente foi para o meu consultório, pediu uma avaliação perguntando se ela seria uma candidata a fazer um tratamento para clarear, e aí eu expliquei que não, que o fototipo ele era um pouquinho mais alto, que isso era natural. É sempre bom também explicar à paciente que não é tão fácil clarear essa região, porque vários são os fatores que favorecem esse escurecimento. Fatores que têm que ser modificados antes mesmo da proposta terapêutica. Por exemplo, a obesidade, o atrito que gera nessa região. Isso é um grande fator que favorece esse escurecimento. A resistência à insulina, então, há uma tendência também de favorecer o escurecimento. Certos tipos de depilação também, como depilação a cera, depilação a gilete para quem tem uma certa reação, que aí causa foliculite. Então, todos esses fatores têm que ser retirados antes da proposta terapêutica. Na verdade, a depilação a laser, ela acaba sendo indicada, é a que menos agride a pele, então é bem interessante. Então, para fazer esse tratamento, né, a gente costuma utilizar também o laser, porém uma ponteira específica, uma ponteira diferente da ponteira endovaginal, que é voltada para o tratamento do ressecamento e da atrofia. É uma ponteira que ela tem afinidade pela melanina, então ela quebra essa melanina, né? Então, diminui essa hiperpigmentação, e a gente costuma associar com alguns tratamentos clareadores. Existe também um peeling íntimo. Eu costumo dizer que Diferente daquelas a ginecologia receitas. regenerativa ela é uma extensão da dermatologia. A gente vem usando vários produtos e procedimentos que antes eram usados somente na face, né? Então, a gente também está trazendo aí para a região íntima. Deixa eu até pedir para que você faça um alerta, porque também a gente vê muito na internet muitas receitas caseiras que passam um olhinho de não sei de quê, com creme e tal, e a mulher, né, para não procurar um profissional específico, vai lá na farmácia ou vai lá na loja de cosmético e faz suas misturinhas, enfim, isso até muitas vezes pode agredir, né? Com toda certeza. É preciso muito cuidado aí nesses produtos, essas receitas caseiras, porque, na verdade, pode fazer o efeito oposto, pode irritar essa região. A região íntima, a genitália feminina, ela é muito sensível, ela tem um pH ácido. Então, qualquer substância, inclusive aqueles perfumezinhos utilizados, Sim, tudo perfume isso íntimo, né? é contraindicado, tá? Não vai trazer nenhum benefício, pode sim trazer riscos. Até mesmo o óleo de coco, que é muito propagado, até o presente momento não tem nenhum estudo que, de fato, mostre que ele é benéfico para a região íntima. Então, procure seu ginecologista para você fazer o tratamento direitinho, o mais correto possível. E a gente vê também, né, cada vez mais muitas celebridades, muitas pessoas famosas que fizeram, estão começando a falar sobre isso. É uma tendência também das pessoas procurarem uma médica ginecologista depois que viu na mídia, alguém que já fez. Então, como é que tá? Esse dia a dia aumentou bastante Acho essa que teve procura. até aquela cantora, acho que foi Maraísa, não foi? Isso, que falou Compartilhou sobre. aí nas redes sociais, que ela fez uma cirurgia íntima. E eu fui ler os comentários, né? Tinha Uhum. comentários apoiando, achando o máximo, outros falando assim, tanta pressão em cima da mulher, agora tem que cuidar da estética íntima, a mulher não tem um segundo de paz. Eu acho até importante falar sobre isso, né? Porque é uma linha muito tênue entre falar sobre estética íntima e deixar claro para a mulher que não há um padrão de estética.
da região genital. O mais importante é a mulher entender que ela não está sozinha quando ela tem uma queixa real. Tem um médico que vai ouvi-la e vai entender o que ela está passando. Então, o fato de ter artistas, né, que expõem esse tipo de procedimento, com certeza é importante, porque ajuda a quebrar esses tabus, ajuda a expor que é uma cirurgia extremamente frequente, mas que a maioria das mulheres preferem não expor, né? Não comentar que fizeram. Eu acredito ainda que daqui a alguns anos a ninfoplastia vai ser igual um silicone, assim, vai ser algo bem mais natural. Então, assim, é importante, sim, esses artistas exporem isso, porque eu acho que facilita esse acesso. Com certeza, as pacientes acabam nos procurando com maior frequência. Doutora, e essa questão da tomada de decisão, inclusive, de decidir em fazer a cirurgia? Acredito que como elas chegam com muitas dúvidas, né? Dúvidas e tentam sanar com você todas essas possibilidades, enfim, recuperação, como é. É algo que é muito pessoal também, né? Porque muitas vezes o companheiro, o marido, você não precisa disso. Às vezes comenta com uma amiga, mas aí vai deixando para lá, vai deixando depois, e a solução está ali, mas o problema permanece por uma tomada de decisão. Qual o papel do médico nesse sentido? Até onde vai o papel de vocês, a tomada de decisão do paciente, que tem que ser livre, né? Tem que ser espontânea. Pois é, você fez uma pergunta muito interessante, porque é bom deixar claro que, na maioria das vezes, a procura por uma cirurgia íntima, ela parte da mulher. Ela não parte porque o parceiro reclamou. Na maioria das vezes, eles até acham que não precisam, né? E depois que vê o resultado, ficam felizes da vida. Então, é uma insatisfação que vem da mulher. Uma vontade de realmente resolver algo que não a deixa confortável. Então, assim, o papel do ginecologista é ouvir a paciente. Eu jamais, durante uma consulta, vou falar para uma paciente que a região íntima dela não está esteticamente legal, né? Eu espero que isso parta dela. E aí, quando ela traz essa queixa, eu vou examinar para ver se eu também concordo com essa queixa. A nossa intenção é evitar ao máximo medidas invasivas. Então, já teve uma paciente que veio certa, que queria fazer uma linfoplastia, pediu para eu avaliar e eu olhei e disse, você não precisa, aqui não tem o que mexer. Então, quando o médico de fato indica essa cirurgia, partindo do princípio que a paciente já trouxe essa queixa, é porque realmente vai atingir o que ela procura, né? E hoje em dia a cirurgia íntima, ela é muito... minimamente invasiva. A gente usa técnicas modernas que dá para fazer, inclusive, em nível ambulatorial, com anestesia local. Isso garante um maior conforto para a paciente, uma maior privacidade. Ela pode receber alta assim que termina o procedimento. Então, eu costumo dizer que é bem tranquilo. Na consulta, se ela tiver decidida, após a avaliação médica, a gente já marca, de repente, até para o dia seguinte. E essa recuperação, como você bem falou, né? Ela pode ser até feita a nível ambulatorial, mas o pós, né? Como é que é o pós também nesse acompanhamento? Passa quanto tempo sem poder fazer a relação? A questão, né, das questões do dia a dia mesmo, de voltar para uma academia, alimentação, como é que funciona esse pós-operatório? De uma forma geral, é um pós-operatório bem tranquilo. Eu costumo dizer que incomoda, principalmente nos 3 primeiros dias, né? Que naturalmente fica um pouco mais inchado, mais doloroso. Então, eu sempre peço que a paciente fique de repouso aí por uns 7 dias, principalmente nos 3 primeiros. E passar desses dias, ela já vai voltando às atividades, já pode voltar ao trabalho. Mas claro que atividades mais intensas, como uma atividade física, uma musculação, geralmente após 30 dias, assim como relação sexual, em torno de 30 a 40 dias. Claro que vai depender da evolução do pós-operatório, né? Como qualquer procedimento, embora seja minimamente invasivo, pode acontecer uma evolução atípica, de repente uma deiscência, uma infecção de ferida operatória. Então, é necessário seguir todas as recomendações médicas e a liberação para atividade sexual, atividade física, só após essa reavaliação. Mas, de uma forma geral, é uma recuperação muito tranquila. Basicamente, 7 dias aí de repouso, um repouso relativo,
e aí já volta à vida normal. E você já está nessa área aí há algum tempinho. Como é que tem sido esse retorno das pacientes, esse feedback, né? Pós-rejuvenescimento, pós-operatório. Como é que tem sido esse feedback? Acaba não sendo só um feedback dela, mas meio que do marido, enfim. Como é o pós? Olha, é E o feedback impressionante, assim, o quanto que impacta na vida dessa mulher, na autoestima, na autoestima, sabe? diretamente na Teve autoestima. uma paciente, inclusive ela é uma amiga minha, que eu fiz a linfoplastia dela, e ela, assim, chegou pra mim e falou assim, doutora, na verdade, amiga também, que ela é uma amiga minha, e ela disse, eu não tô conseguindo ter relação sexual. Eu tenho vergonha. Quando eu consigo é só no escuro. Eu não me permito receber sexo oral. Então, ela quebrou esses tabus. E após a linfoplastia, assim, foi mesmo que renascer, sabe? Então, impactou diretamente na autoestima dessa mulher, nos seus relacionamentos. Então, perceber isso como médica me deixa muito feliz, é muito gratificante, sabe? Teve uma outra paciente também que foi um relato que me marcou bastante. Ela estava se separando do ex-marido e durante a separação, em algum momento de conflito, ele falou para ela que a genitália dela parecia um caramujo. Ele nunca tinha falado isso, né? E isso impactou demais na autoestima dessa mulher. Ela chegou relatando isso para mim no consultório e a gente pode perceber que o que há por trás disso, né? Como interfere na parte psicológica. Então, esse foi um caso a parte que fez ela procurar pelo procedimento. Até então, ela não tinha essa queixa. E depois do procedimento, ela ficou muito feliz, muito satisfeita. Então, eu percebi que foi, assim, uma alavanca para essa mulher voltar e a viver, a se relacionar. Uma Então, virada assim, a de gente chave. pode perceber o quanto que a harmonização íntima, de uma forma geral, impacta na vida da mulher. Por isso que eu falo tanto sobre esse assunto. Eu quero tanto tirar esses tabus. Traz muita coisa, né? E eu acredito que ainda assim, mesmo se falando bastante, mas ainda deve existir muitos estigmas, muitos mitos, por exemplo, como muita gente fala erroneamente que existe a perda da sensibilidade em algum tipo de procedimento de rejuvenescimento íntimo, como essas cirurgias também. Queria que você falasse também sobre isso. Também é uma curiosidade frequente, né? Muitas mulheres querem fazer o procedimento, mas têm esse receio de tirar a sensibilidade. E não tira, isso realmente é um mito. Porque a gente tenta retirar o mínimo possível ali daquele excesso de pele. São técnicas minimamente invasivas. Atualmente a gente usa ou o corte a laser ou a radiofrequência. Então, praticamente não há dano tecidual. A gente não costuma mexer no clitóris, que é a região de maior inervação, de sensibilidade de fato. Então, É importante até falar sobre isso, né? pois Porque muita é. gente acha que vai mexer, né? Não. Existem algumas cirurgias em casos de clitoromegalia que sim, mexe no clitóris, mas de uma forma geral a linfoplastia não aborda essa região. Então, não só não interfere na sensibilidade, como muitas vezes melhora, porque ao retirar esse excesso de pele, há uma maior exposição dessa região, né, do clitóris, então a paciente acaba tendo uma maior satisfação sexual. Então, é um mito. Em relação tem algum outro que muitos pacientes podem chegar lá e fazem perguntas absurdas e não, isso não existe. Fora essa questão que a gente já falou, algum outro mito que você tem que frequentemente desmistificar. Eu diria e que esse é o principal. Esse é o principal. Eu não costumo ter muita resistência das pacientes ao fazer a linfoplastia, não. Até porque hoje... Depois que a gente acredito- explica, né, na Aham. consulta, elas percebem como é simples. Eu costumo também mostrar o antes e depois das minhas pacientes. Isso encoraja bastante aquela paciente, né? Embora eu sempre deixo claro assim. Já aconteceu de uma paciente falar, então eu quero igual essa Igual. daqui. Aí eu digo, ó, não tem como. Cada caso é um caso. A gente vai classificar o grau da hipertrofia, a complexidade cirúrgica. Então, a gente tenta deixar o mais harmônico possível dentro do estado basal, né? Ali daquela região. Então, não tem como escolher o formato de uma região vulvar, né? Tem alguma contraindicação no dia a dia? Às vezes a mulher, ela pesquisa bastante, né? As mulheres hoje em dia, elas estão bem informadas, buscam muita informação com a ajuda da internet também, então chegam lá, no mínimo, baseadas com informações básicas que elas precisam. Mas tem alguma contraindicação? Você falou que em alguns momentos chegam lá, doutora, eu quero fazer, não é recomendado, mas às vezes por uma questão
que não é uma questão, como é que eu posso dizer assim, estética, mas uma questão funcional, enfim. Tem alguma situação no dia a dia que, esse tipo de paciente não faz de jeito nenhum, não é recomendado? Assim, se for pensando em todos os procedimentos que a gente pode fazer, cirurgia íntima, laser, preenchimento, de uma forma geral, a contraindicação é que não pode estar na vigência de uma infecção ativa, por exemplo, um herpes genital ou algum sangramento uterino anormal. Mas pensando na parte da cirurgia íntima, não é bem uma contraindicação, mas é uma orientação. A gente não recomenda fazer esse tipo de cirurgia em mulheres muito jovens, adolescentes, ali abaixo, principalmente dos 18 anos. E ainda mais antes dos 15 anos, né? Porque há essa procura já por esses jovens. Já? Já, sim. Mas eu costumo dizer que ainda está nessa fase de puberdade, né? Muito intensa. Então, é comum a gente fazer esse procedimento e alguns anos depois já acontecer um novo crescimento dessa região, necessitando, assim, de uma nova abordagem. Então, de uma forma geral, a gente recomenda após os 18 anos de idade, tá? Mas cada caso é cada caso, né? A gente tem que avaliar isoladamente. A gente falou aqui de ressecamento, tem outras questões, por exemplo, como fissura, atrofia vaginal também. Tem outros problemas que vêm também, junto com, por exemplo, com a menopausa, que também é queixa recorrente no consultório, outros problemas. Você falou fissura, é uma queixa bem frequente, que pode acontecer em qualquer faixa etária, mas também tende a acontecer mais nessa fase da menopausa, né? Fissura, na verdade, são pequenas rachaduras, pequenos cortes que acontecem ali, principalmente na transição entre a pele e a mucosa. E elas podem acontecer por vários fatores. Desde uma vulvovaginite, por exemplo, uma candidíase, que pode irritar essa região, causar muita coceira e predispor esses cortes. Existe uma condição também ginecológica chamada de líquen. Líquen é uma dermatose que não se tem ainda muito bem o entendimento do que a causa, mas sabe-se que tem uma relação com fatores genéticos, imunológicos e comportamentais e que ela é caracterizada por muita coceira. E esse ato de coçar começa a cortar essa região. Então, também predispõe bastante às fissuras, mas de uma forma predominante, assim, seria realmente na menopausa. Por quê? Porque há um declínio hormonal e aquele estradiol é o hormônio que estimula a produção de colágeno, de fibroblasto, a vascularização, o espessamento do canal vaginal. Como não há mais aquele estímulo, naturalmente a mucosa da vagina ela vai ficando menos pregueada, menos espessa, menos vascularizada. Então, ela não tem mais aquela capacidade de distensão, comparando a uma vagina de uma mulher mais jovem, né? Que consegue distender até para nascer um bebê e também durante a relação sexual. Então, essa perda da capacidade de distensão, esse ressecamento, é isso que a gente chama de atrofia. Então, o ato sexual acaba que favorece o corte dessa região e predispõe essas fissuras. Então, fissura é uma queixa frequente, é uma queixa que incomoda bastante porque causa dor. Dor não só durante a relação, mas até às vezes para urinar, de repente a urina encosta ali, vai arder. E o tratamento é desafiador, não é tão fácil, porque primeiro a gente vai ter que direcionar o tratamento para o possível fator causal, né? E associar a hormônio local, a hidratação, sempre usar lubrificante durante a relação. O laser também vem, mais uma vez, como um grande aliado para esse tratamento. Então, o laser, se você for parar para perceber, ele faz parte de vários tratamentos. Da fissura, da atrofia, do escurecimento. É um grande aliado aí do ginecologista. Até pegando esse gancho, né? A gente tá falando aqui muito já do tratamento em si, e até para mulheres, de repente, talvez até um pouco de mais idade, entrando na menopausa, mas para essas mulheres mais novas, que estão em idade sexual aí bastante ativa, depois dos 20, 30 anos, que tipo de tratamento, né? A estética íntima, esse rejuvenescimento íntimo, ela pode já começar a fazer para entrar numa menopausa até mais tranquila, sem chegar ao ponto de atrofia, né, de fissuras. O que é que a gente já pode fazer hoje? Eu costumo dizer que a gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem para o nosso rosto com a nossa região íntima. Então, de uma forma profilática, o que seria indicado? Hidratação diária,
né? Cuidados locais, sempre dormir sem calcinha, usar o sabonete íntimo adequado, que não cause um desequilíbrio naquela região. Está em dia, obviamente, com a parte do exame de rastreio, né? Doutora, Fazer exercícios de pompoarismo ali. Todo dia eu sempre recomendo para as minhas pacientes, tira 15 minutinhos, faz um pouquinho de fortalecimento do períneo, porque você pode malhar o que for, mas não está fortalecendo essa região. Isso vai, com toda certeza, impactar positivamente no futuro dessa região, né? Vai diminuir a chance de incontinência urinária, de flacidez, tá? Mas há alguns casos, por exemplo, onde pacientes mais jovens já podem ter uma queixa, como, por exemplo, o murchamento dos grandes lábios. Aquelas pacientes que perderam muito peso, que após uma cirurgia bariátrica, né? Então, já pode fazer algum tipo de preenchimento para restaurar aquela região, né? O clareamento íntimo também é muito procurado nessa faixa etária mais jovem. E, sem dúvida, a cirurgia íntima é a mais frequente. Cada caso é cada caso, né? Esse preenchimento é feito com o quê, nesse caso? Bem, o preenchimento íntimo, ele pode ser feito tanto com o ácido hialurônico, como também com o bioestimulador de colágeno. Vai depender muito do nosso objetivo, né? Geralmente, quando há muita flacidez associada, a gente prefere o bioestimulador de colágeno, né? Que é uma substância que o dermatologista usa também no rosto, no corpo como um todo, e o ginecologista vai usar para essa região. São substâncias biocompatíveis, já validadas, estudadas, que têm o objetivo de estimular os fibroblastos, que são as células que vão produzir colágeno. Então, o objetivo de fazer esse preenchimento é restaurar essa qualidade da pele, esse volume, tá? E o resultado fica bem satisfatório. Pegando até o gancho que você falou sobre a questão da higiene, né, íntima no dia a dia, tem muitas mulheres que negligenciam a questão de ter um sabonete específico, por exemplo, para estar ali cuidando no dia a dia durante os banhos. Seria o ideal a gente realmente ter um específico para mulher, ou a gente poderia usar, por exemplo, aqueles de criança, glicerinado, né, que não... Sim, enfim. sim. E até a questão do protetor também, do uso diário. Muitas mulheres hoje passam o dia inteiro fora de casa, sai de manhã, chega de noite, né, só toma às vezes 2 banhos no dia, mas tá ali... Quando dá tempo, Quando né? dá tempo, Essa fardamento, calça jeans, aquela coisa abafada, enfim, vou botar ali um protetor também. A senhora não falou A senhora não, você já falou sobre o desodorante íntimo, que não é recomendado, mas essas duas coisas, acredito que muitas mulheres têm muita dúvida também. Tem sim, tem muitas dúvidas, inclusive algumas acreditam que nem é para aplicar sabonete na região íntima, lavar só com água. Eu costumo dizer, como é que você vai lavar só com água uma região que passa o dia abafada, que tem glândula, que produz muco? É claro que é necessário a aplicação de sabonete íntimo, mas tem que ser um sabonete específico. Por quê? Porque, como eu já falei, o pH da região da genitália feminina, ele é ácido, ele varia em torno de 3,5 a 4,5, 4,8. Então, a gente tem que procurar um sabonete que tenha um pH semelhante. Porque se tiver um pH muito alcalino, vai desequilibrar e vai favorecer alguns tipos de corrimento, como a vaginose bacteriana, que é uma bactéria que adora esse pH mais alcalino. Então, o sabonete ele tem que ser líquido, de preferência o mais natural possível, com pouco aditivos, com esse pH específico para a região íntima. Então, de fato, tem alguns sabonetes específicos. O sabonete de bebê depende muito da marca. Curiosa que sou, eu comprei uma fitinha de pH e saí aferindo vários. Então, tem algumas marcas que, de fato, têm um pH semelhante ao da região íntima, tem outros que não. E a maioria tem um pH neutro. O pH da vagina não é neutro, é ácido. Então, melhor do que o de bebê é o sabonete realmente específico para a região íntima. Agora, o pior que existe é o sabonete de barra, sabonete de banho normal. Aquilo ali é extremamente alcalino. Então, aquilo ali corta. O protetor, o lenço umedecido específico também, que vende, inclusive, né, para a mulher, o lencinho específico para a mulher, e os protetores também de calcinha. O protetor, ele, assim, considerando esse contexto, a gente passar o dia na rua, né, às vezes acaba reduzindo ali a sujidade na calcinha e tudo mais. Acontece que o protetor, ele acaba esquentando e abafando a região íntima. Então, não é tão interessante o seu uso diário. Geralmente, eu recomendo no final do período menstrual, que ainda mela um pouquinho mais,
acaba ajudando essa mulher, mas de uma forma geral não é indicado diariamente. Quando a mulher passa o dia na rua, geralmente eu oriento levar 1 a 2 calcinhas e fazer essa troca. O lenço acaba sendo um aliado também quando não é possível realizar a higiene íntima, né? Mas assim, eu acho que cada caso é um caso. Tem mulheres que acabam usando esse protetor com mais frequência, tem uma rotina muito corrida, não sente nenhum prejuízo, não sente corrimento. Então, nessas situações, dá para manter, sim. Mas aquelas mulheres que costumam ter corrimento de repetição, a primeira orientação que eu dou, tira esse protetor, troca a calcinha de algodão, e aí a gente começa a dar todas as orientações. Em relação até essa questão da cândida, né? Muito conhecida de muitas mulheres. Tem gente que tem cândida de repetição, enfim. E procura comumente seu ginecologista para tomar comprimido ou fazer uso daquelas pomadas, enfim, aqueles tratamentos que toda mulher que vai ao seu ginecologista, ela sempre já conhece quase, né? Mas, trazendo para esse lado do rejuvenescimento, de todos esses novos equipamentos, aparelhos que existem, tem algum tratamento, né, que pode ser feito em consultório também, que vai ajudar, pelo menos você a eliminar, porque não tem como eliminar, né? Mas que pode ajudar esses tratamentos de corrimento, de repetição, laser terapia, alguma coisa que vocês consigam dar um plus ali? Na verdade, muitas mulheres que têm candidíase de repetição, elas não fazem o tratamento correto. O primeiro passo é fazer um diagnóstico correto. E para isso é necessário fazer um exame chamado microscopia do conteúdo vaginal, onde a gente vai coletar aquele conteúdo, vai colocar numa lâmina e vai ver no microscópio o que é que tem ali. Será que é candidíase mesmo? Às vezes pode ser um outro tipo de corrimento, um outro tipo de patógeno. Existe uma condição chamada vaginose citolítica, que faz diagnóstico diferencial com a candidíase e o tratamento é completamente diferente. Então, o primeiro passo é fechar um diagnóstico correto. Fechando esse diagnóstico, essas pacientes que têm candidíase de repetição, que são mais de 3 episódios nos últimos 6 meses, elas necessitam fazer tratamento de manutenção, né? Seja com algum tipo de comprimido, com algum tipo de manipulado, e na maioria das vezes resolve. Além disso, é fundamental toda uma mudança comportamental, porque a gente sabe que por trás desse corrimento de repetição, existem vários fatores comportamentais e fatores até genéticos que fogem do nosso controle. Tem mulher que tem uma tendência maior a ter. Então, após a gente fazer todas essas orientações, fazer o tratamento de manutenção correto, a maioria acaba tendo uma resolução desse quadro. Esse é o tratamento padrão ouro. Mas existe algumas tecnologias, alguns tratamentos que a gente diz assim, que ainda é um pouco off-label, não tem algo ainda documentado. Por exemplo, o laser íntimo. Ele também melhora a microbiota da vagina, mas não tem estudos ainda que realmente coloque o laser como um tratamento padrão ouro para a candidíase. Eu só indico em situações refratárias, após explicar ao paciente. Existe também os imunoestimulantes, que é como se fossem vacinas para a candidíase. Também é outro assunto bem polêmico, porque não há estudo que comprove definitivamente que isso faz parte do tratamento. Mas, de uma forma off-label, alguns ginecologistas fazem e tem bons resultados. Então, acho que cada caso deve ser bem avaliado, deve ser explicado para a paciente, para tentar definir aí o melhor tratamento. Doutora, a gente está aqui, né, já se dirigindo para a nossa reta final da nossa conversa. Eu queria que você reforçasse, né, essas mulheres que estão em casa ou estão no trabalho e estão tendo a oportunidade de assistir esse bate-papo, de repente nunca ouviram falar nesse assunto de rejuvenescimento íntimo e que é possível mudar tanta realidade, mudar tantas vidas, tantas histórias. Queria que você falasse um pouco mais, reforçasse o que a gente já vem falando aqui, que são procedimentos simples, né, acessíveis, que é possível reverter muitas realidades e chamasse a atenção, alerta e dizer, tá na hora de sair de casa, vamos procurar, vamos mudar aí a situação. Pois é, meninas. Eu espero muito que esse bate-papo tenha sido útil para vocês, tenha tirado dúvidas frequentes. Eu quero deixar claro que essa questão de estética íntima, de rejuvenescimento íntimo, é uma realidade que ainda bem que está crescendo cada vez mais. O papel do médico, do ginecologista, é abordar esse tipo de assunto, quebrar tabus,
trazer informação para vocês, para que vocês entendam que diversas queixas têm soluções, né? E elas não podem ser subestimadas. Mas, acima de tudo isso, o mais importante é você estar bem com você mesma, tá? Não se cobrar, não achar que precisa melhorar a aparência da sua região íntima, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, fique à vontade aí para perguntar. Doutora, até aproveitando também a oportunidade, como você é médica ginecologista, eu aproveitei, inclusive, para pegar o gancho e tirar outras dúvidas. É importante ressaltar também, eu sei que a gente está em pleno 2025, mas tem muitas mulheres que negligenciam a visita ao ginecologista ainda. Passam 2, 3 anos sem ir, ou vai, o médico passa uma série de exames, elas não fazem, não voltam. Enfim, ainda nos tempos de hoje negligenciando. Antes da gente chegar nessa parte toda de rejuvenescimento íntimo, toda a outra parte tem que estar ok, né? Antes de fazer qualquer procedimento desse. Então, não vamos cuidar da estética sem cuidar das outras coisas que vêm antes. Tem um pezinho atrás ainda, né? Muito importante aí sua observação. Infelizmente, isso é uma mania do brasileiro de só procurar o médico quando sente alguma coisa. Mas eu gosto de reforçar que a maioria das doenças ginecológicas, quando elas começam a gerar manifestações clínicas, é porque já estão em estágios avançados. Isso acontece com o câncer de mama, isso acontece com o câncer do colo do útero. Então, é muito importante procurar o seu ginecologista de uma forma regular, anualmente, estar em dia com os exames de rastreio, os exames sorológicos, né? E ter esse vínculo com esse médico que é tão importante na vida de toda mulher. Uhum. Com certeza isso aí deve vir antes da parte do rejuvenescimento íntimo. E antes da gente finalizar, só para mim mais uma pergunta, também essa questão da idade, né? Tem muita mulher que demora a procurar a sua ginecologista pela primeira vez. Às vezes inicia a vida sexual muito cedo e por vergonha, por tabus ainda não vai, às vezes 17, 18 anos não procura um ginecologista, como também, por outro lado, muitas mulheres que depois da menopausa, ou de repente entra na terceira idade, não precisam mais, né? Depois dos 60, 70, não precisa fazer mais rastreio, não precisa procurar um médico ginecologista, tem os dois opostos. A gente precisa ter esse contato com o ginecologista a vida inteira. A vida inteira. Muitas mulheres ainda acreditam que a menopausa é um marco para declinar a vida. Não, então na menopausa não tem mais o que ser feito. É aí que começa a vida, né? Essa mulher, na maioria das vezes, já criou os filhos, já está estabilizada no casamento, ou já também está sozinha, querendo cuidar de si mesma. Então, é um momento que a mulher volta a dedicar a vida para ela mesma. Então, é muito importante ter esse acompanhamento, entender a importância de fazer uma reposição hormonal, e manter esses cuidados. A questão de até quando a gente vai prosseguir com a investigação, exames de rastreio, vai depender muito dessa mulher, da idade que ela tem, da vida sexual dessa paciente. Cada caso é um caso, mas o contato com o ginecologista ele deve acontecer, se possível, antes mesmo da primeira menstruação e prosseguir a vida toda. Doutora Camila, muito obrigada por esse bate-papo. Já deixo o convite aqui para novas conversas, novos assuntos que a gente pincelou, né? Um pouquinho aqui de cada coisa. Nós reforçamos aqui essa questão do rejuvenescimento íntimo e queria que você deixasse suas redes sociais, onde lhe encontrar, como lhe achar. Eu que agradeço pelo convite. Gostei demais desse bate-papo. Estou à disposição. Quando quiser conversar de novo, é só me chamar que eu venho. Certeza. Eu atendo lá no Live Mall. O meu Instagram é camila.nob. É muito fácil de me encontrar. Doutora, muito obrigada. Você que trabalha hoje, obrigada por ter aberto um tempinho na sua agenda. Tenho certeza que todo mundo gostou e pode vir mais vezes, viu? Ok, obrigada. Gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de todo mundo. E até semana que vem com mais um novo podcast. Até lá.